O ano de 2026 marca um divisor de águas na história recente do Clube do Remo. Com o tão aguardado retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, o Leão Azul não precisou apenas reforçar o seu elenco. Foi preciso olhar para dentro de casa. O centenário estádio Evandro Almeida, carinhosamente conhecido como Bainão, precisava evoluir. A exigência do futebol de elite no Brasil não perdoa o amadorismo, e a diretoria azulina entendeu que investir em cimento, tecnologia e ciência do esporte era a única forma de garantir a permanência e a competitividade do clube. Hoje, vamos fazer um raio-x completo na série de reformas internas, externas e estruturais que estão transformando o Bainão em 2026. No futebol moderno de altíssimo rendimento, o jogo não se ganha apenas durante os 90 minutos no gramado, mas, principalmente, no silêncio dos laboratórios e nas maçãs de recuperação. Quando o Clube do Remo confirmou seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, a diretoria se deparou com o maior desafio invisível do futebol nacional, a logística. Partindo de Belém, cruzando um país de dimensões continentais, o desgaste físico das viagens, somado à carga de jogos, é brutal para o corpo humano. Para sobreviver a esse calendário massacrante, o clube executou um verdadeiro movimento de mestre nos bastidores. Um investimento estratégico e cirúrgico, avaliado em cerca de R$ 1 milhão, foi injetado diretamente na modernização do NAS, o Núcleo Azulino de Saúde e Performance. Este não é apenas um departamento médico comum, é uma central de inteligência biológica encravada nas entranhas do Bainão. O espaço foi inteiramente reconstruído do zero, abandonando qualquer resquício de amadorismo para dar lugar a um ambiente clínico de ponta. Na área da fisiologia, o clube adotou a ciência de dados como aliada. Os atletas agora passam por avaliações diárias rigorosas, monitorando marcadores de fadiga muscular e controle de carga de treinamentos. Isso significa que a comissão técnica consegue antecipar o risco de lesões por estresse antes mesmo que o jogador sinta a primeira dor. O setor de fisioterapia, por sua vez, foi elevado a um padrão de elite. O espaço foi equipado com maçãs eletrônicas de múltiplas posições, tanques de crioterapia, botas de compressão pneumática para drenagem e lasers de alta potência. Todo esse maquinário trabalha em conjunto para acelerar o processo de recovery, recuperando as fibras musculares destruídas após batalhas intensas, muitas vezes jogadas sob o forte calor e a umidade implacável da região amazônica. Paralelo a isso, a academia de musculação foi completamente transformada. O novo projeto entregou um centro de força e potência que impressiona. Com pisos emborrachados especiais para absorção de impacto, racks multifuncionais de última geração e equipamentos de resistência, a preparação física ganhou as ferramentas ideais para lapidar atletas mais rápidos, fortes e resilientes contra choques de jogo. E para coroar essa revolução de infraestrutura interna, os vestiários passaram por uma reforma drástica de ampliação. O conceito arquitetônico focou na ergonomia e na psicologia esportiva. A iluminação em LED projetada para manter o foco, o sistema de climatização industrial e os novos armários individuais espaçosos criaram uma atmosfera de vestiário europeu. O jogador, ao pisar no Bainão, sente imediatamente que está em um ambiente que respira excelência e cobrança por resultados. Tudo foi milimetricamente planejado para que a máquina humana entregue sua capacidade máxima. E, claro, para você que é um apaixonado por futebol e quer ver de perto o resultado de todo esse preparo físico, acompanhando os jogos do Remo e os maiores campeonatos do mundo ao vivo, direto do seu celular, a dica de ouro é o aplicativo Futebol da Hora. O link está aqui na descrição do vídeo. Baixe agora o Futebol da Hora, garanta o melhor do esporte na palma da sua mão e não perca nenhum lance dessa nova era do nosso futebol. Para que os holofotes brilhem e a bola role com perfeição nos dias de jogo, existe um motor invisível operando de forma incessante nos bastidores do Bainão. Em 2026, o estádio Evandro Almeida assumiu uma dupla e pesada responsabilidade e, além de ser o templo das partidas oficiais, consolidou-se como o quartel-general diário de treinamentos do Leão. E essa decisão cobra um preço altíssimo do gramado. Uma rotina diária de chuteiras tracionando a grama gera uma compactação extrema do solo, asfixiando as raízes. Para combater esse desgaste e enfrentar as chuvas torrenciais, o implacável inverno amazônico, o clube adotou um manejo agronômico de alta precisão. O campo passou a ser submetido a processos mecânicos rigorosos de descompactação com pinos vazados, permitindo que o solo respire. Esse processo é complementado por uma adubação radicular minuciosamente calculada, garantindo que o sistema de drenagem atue com máxima vazão. O resultado é um tapete verde resiliente, que não acumula água e suporta a intensidade física do futebol de elite em absolutamente qualquer condição climática. Mas a excelência exigida pela Série A vai muito além das 4 linhas. A estrutura corporativa do Bainão precisava acompanhar a velocidade do campo. O clube deixou para trás as instalações antigas e inaugurou um novo complexo administrativo climatizado. Essas novas salas foram projetadas para abrigar os departamentos de análise de desempenho, gestão e inteligência de mercado. Agora, os profissionais que fazem a engrenagem do clube girar possuem condições dignas e tecnologia de ponta para processar dados em tempo real. E, talvez, a mudança mais vital para a performance dos atletas esteja em um setor muitas vezes subestimado, o refeitório e a cozinha.
O antigo espaço foi sumariamente demolido para dar lugar a uma verdadeira operação de nível industrial. Equipado com fornos combinados, resfriadores rápidos e maquinário de conservação de última geração, o local deixou de ser uma simples cantina para se tornar um laboratório de nutrição esportiva. É ali que os especialistas do clube controlam meticulosamente as curvas de glicemia e a ingestão de macronutrientes do elenco. Cada refeição é desenhada para estabilizar os níveis metabólicos e otimizar a recuperação hematológica celular e muscular dos jogadores após o estresse extremo dos jogos. Não se trata apenas de alimentação, mas de ciência pura aplicada ao prato. É a união impecável entre agronomia, gestão e precisão clínica, provando que as fundações do novo Baianão foram forjadas para manter o Remo no topo da pirâmide do futebol brasileiro. Em meados de julho de 2026, quem transitou pela movimentada Avenida Almirante Barroso testemunhou o renascimento visual de um gigante. A fachada do estádio Evandro Almeida deixou de ser apenas um muro de contenção para se tornar o cartão de visitas definitivo de um clube de Série A. A revitalização completa, marcada por uma nova pintura em tons imponentes de azul marinho, foi muito além de uma simples obra de conservação estrutural contra as intempéries do clima amazônico. Tratou-se de uma poderosa declaração de identidade. Foi a forma que o clube encontrou de demarcar território e reafirmar para o Brasil que o Leão voltou a figurar entre os maiores expoentes do futebol nacional. Mas, enquanto as tintas ainda secam na superfície, o verdadeiro caldeirão de ideias ferve de forma silenciosa nos bastidores da diretoria e nas apaixonadas mesas de debates pelo bairro do Marco. A grande questão que tira o sono dos urbanistas e projetistas é geográfica. Em qual é o teto para o crescimento do Baianão? Expandir um estádio centenário que está literalmente sufocado por uma malha urbana densamente povoada exige um complexo e fascinante quebra-cabeça imobiliário. Projetos de masterplan e conversas informais sobre o aumento drástico da capacidade da arena ganharam uma força inédita. A ideia central envolve uma operação meticulosa de aquisição estratégica e sistemática dos imóveis e terrenos vizinhos. O plano não é apenas construir um novo anel de arquibancada, mas reconfigurar todo o perímetro urbano ao redor do clube. E para viabilizar uma operação arquitetônica desse calibre, a engenharia civil obrigatoriamente precisa dar as mãos à engenharia financeira. Bancar a desapropriação de quarteirões inteiros e erguer fundações pesadas requer uma injeção de capital massiva. É exatamente nesse ponto que o futuro do Remo se encontra com os modelos de negócios do esporte moderno. Para financiar essa expansão colossal sem comprometer a saúde do clube, soluções financeiras complexas começam a ser debatidas nas entrelinhas, desde a comercialização robusta de naming rights da nova arena até possíveis transições para novos modelos de gestão corporativa, como a Sociedade Anônima do Futebol. O sonho da diretoria e da gigantesca nação azulina é claro, ambicioso e inegociável, em transformar o histórico Baianão em uma super arena, implementando tecnologias de iluminação em LED de última geração e uma arquitetura focada na acústica para transformar o estádio em um verdadeiro caldeirão de pressão contra os adversários. Tudo isso preservando a mística intocável do seu endereço original. É a fusão perfeita entre a tradição de mais de um século e a força implacável do mercado esportivo, desenhando um complexo capaz de abrigar o futuro do clube do Remo pelas próximas décadas. Mas, enquanto o cimento seco e a tinta fresca da nova fachada brilha sob o sol da Avenida Almirante Barroso, existe um projeto invisível, quase um tabu, sendo sussurrado com cautela nos corredores do clube e nos fóruns mais fervorosos de torcedores. A grande pergunta que paira no ar é geográfica e estrutural: qual é o verdadeiro teto para o crescimento do Baianão? O estádio Evandro Almeida possui uma característica peculiar e desafiadora, e ele está literalmente encravado no coração do bairro do Marco, uma área urbana densamente povoada e histórica de Belém. Expandir as arquibancadas neste cenário não é apenas uma complexa questão de engenharia civil, é um milionário e paciente tabuleiro de xadrez imobiliário. Longe dos holofotes, grupos influentes e visionários dentro e fora do clube começam a desenhar os rascunhos do que seria um verdadeiro masterplan. As discussões de bastidores envolvem a sofisticada engenharia financeira necessária para a aquisição sistemática e estratégica dos imóveis vizinhos. Pense na magnitude disso, na missão de comprar quarteirões inteiros, casa por casa, lote por lote, ao redor do estádio. É a exata mesma lógica de negócios e o mesmo drama urbano que gigantes do futebol mundial enfrentam quando se recusam a abandonar suas raízes históricas. Cada propriedade adquirida no entorno seria um tijolo fundamental na construção de uma nova esplanada, eixos de acesso mais largos e novos anéis de arquibancada com inclinação acentuada. O objetivo arquitetônico por trás dessa expansão é desenhar uma arena com uma acústica opressiva, onde o som não escape, transformando o Baianão em um autêntico caldeirão de pressão sobre os adversários, impulsionado por sistemas de iluminação em LED de última geração. A diretoria entende perfeitamente as engrenagens do esporte contemporâneo. A série não perdoa quem fica no passado, e exige arenas cada vez mais tecnológicas para maximizar a receita de Matida, a exploração agressiva do lucro em dias de jogos, camarotes e hospitalidade, para que o Baianão se transforme em uma arena multifuncional, capaz de suportar tanto o calendário do futebol em um moderno gramado híbrido quanto uma agenda de shows, seria necessário um aporte financeiro colossal. E é nesse ponto crítico que a expansão urbana cruza com o mercado corporativo. Viabilizar essa superarena exigiria não apenas paciência de décadas, mas a atração de fortes investidores.
O projeto abre margem para debates profundos sobre a estruturação de uma sociedade anônima do futebol para capitalizar o clube, ou a negociação antecipada de naming rights para bancar as desapropriações. O que hoje soa como uma ousada discussão informal de mesa de bar, carrega toda a lógica de mercado para se tornar a semente do projeto de infraestrutura mais ambicioso e transformador de toda a história do futebol paraense. O Clube do Remo provou, de forma categórica ao longo da temporada de 2026, que compreende a dura e implacável realidade do esporte moderno e não se sustenta um time vencedor apenas com nomes de peso no elenco, mas forjando alicerces invisíveis. Ao injetar investimentos pesados e cirúrgicos no núcleo azulino de saúde e performance e ao aplicar uma ciência agronômica de precisão no gramado, a gestão garantiu o oxigênio necessário para o Leão respirar e competir na elite da Série A. É o triunfo incontestável do planejamento focado no presente, na preservação da máquina humana e na excelência da rotina de trabalho. Mas, enquanto esse presente pulsa forte sob as novas cores da Avenida Almirante Barroso, o futuro se desenha no horizonte como um desafio monumental, prometendo uma verdadeira revolução arquitetônica. O clube atingiu um ponto de inflexão decisivo em sua história centenária. De um lado, o desejo romântico e ousado de expandir o estádio Evandro Almeida, o que exigiria enfrentar um labirinto logístico e um tabuleiro de xadrez imobiliário milionário pelo bairro do Marco, comprando propriedades e redesenhando a geografia local para transformar o histórico reduto em uma super arena. Do outro lado, a lógica financeira levanta uma questão polêmica, quase proibida, nos conselhos do clube. Valeria a pena engavetar a mística do Baenão para erguer, do zero, um complexo esportivo ultramoderno em um terreno amplo e de fácil acesso em outra região? É o eterno e complexo dilema do futebol contemporâneo, preservar a identidade geográfica sagrada ou abraçar o futuro sem amarras. E é exatamente aqui que a sua visão entra em campo. E você, torcedor azulino e apaixonado por infraestrutura esportiva? Acredita que o clube deve ter a ousadia de encarar essa complexa engenharia imobiliária para expandir o caldeirão do Baenão? Ou seria uma cartada mais inteligente buscar um terreno do zero em outra área? O debate está aberto, e eu quero muito ler a sua opinião nos comentários aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para apoiar o nosso conteúdo e, claro, conferir o aplicativo Futebol da Hora no link da descrição. Baixe agora e não perca nenhum lance do Leão e do melhor do esporte mundial ao vivo na tela do seu celular. Muito obrigado por assistir, e até o nosso próximo mergulho investigativo pelos templos do nosso futebol.